Agora o versículo 15 fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Agora nós vamos ler o versículo 12 em uma outra versão, na Nova Almeida. Fala assim, Mateus 11, 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã. Somos tão gratos em estar em tua casa, em poder nos alimentar da tua palavra que tem sido a nossa instrução, a nossa direção, a nossa lâmpada e o nosso alimento, Pai. Por isso nós nos servimos nessa manhã. Queremos aprender com o Senhor, que não seja apenas informação, mas que seja revelação dos céus. Nós repreendemos toda barreira, todo impedimento, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse lugar, agindo com liberdade e falando a cada coração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Jesus está aqui proclamando uma palavra forte, sabe, queridos? Não só para aquele tempo, mas principalmente para hoje. Ele diz: olha, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. A expressão tomar à força no original fala sobre infringir violência, sobre agarrar, sobre tomar de assalto. Jesus está anunciando algo tão importante que tinha a ver com mudança de estação. Ele falava do reino, o reino de Deus, presente desde o Velho Testamento, desde a velha aliança e os profetas, mas que a partir de João Batista, algo novo e maior estava sendo liberado. No versículo 13, nós lemos aqui, ele afirma: todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas a partir de João Batista inicia um novo tempo. Um novo paradigma estava sendo inaugurado. E ele fala: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. O que Jesus estava querendo dizer sobre tomar o reino e como se aplica a nós? Em primeiro lugar, sabe, queridos, toda mudança de tempo e estação traz consigo uma necessidade de mudança de comportamento, mudança de atitude na maneira com a qual nos relacionamos com Deus e com o projeto de Deus. E uma coisa, Jesus deixa muito claro: o fator esforço. Ele fala: olha, os violentos vão experimentar. Sabe, cada vez que o Senhor nos promove, cada vez que Ele nos muda de fase, Ele espera uma intensidade maior, um sentimento de entrega, de aliança, de adoração, de santificação. Então, se Deus está fazendo uma coisa nova, devemos corresponder com o novo de Deus e dispor o coração de forma mais intensa e intencional. Ou seja, um novo tempo exige um ânimo novo. Amém? Mas o que significa tomar o reino? Será que Jesus estava falando de salvação? A resposta é não. Salvação não se conquista por esforço. Isso você já aprendeu. Amém? Se o assunto não era salvação, sobre o que Jesus estava falando? Para que nós possamos entender, vamos examinar alguns paralelos lá do Velho Testamento. Um deles, a libertação do povo de Israel e a jornada em direção à terra prometida. A saída do povo de Israel do Egito representa a nossa salvação. O povo de Israel estava debaixo de escravidão e foi liberto não apenas para deixar de ser escravo, mas para se tornar o povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, assim como aconteceu conosco. Colossenses 1,
13 e 14, fala assim, Colossenses 1:13, diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós também estávamos debaixo de escravidão, porém do pecado. Então, a libertação do povo de Israel. Um cordeiro precisou ser imolado e o sangue aplicado nos umbrais das portas. No caso da nossa libertação, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Jesus, ele foi apontado ali, né? João Batista apontou para Jesus e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a libertação do Egito, vejam bem, a libertação do Egito foi obra de Deus. Até aquele momento, não houve nenhum esforço por parte do povo. Porém, depois de saírem do Egito, quando eles entrariam na terra prometida por Deus, um lugar de abundância, lugar de plenitude, terra que mana leite e mel, muitos usam Canaã como figura do céu, mas definitivamente Canaã não representa o céu, porque para tomar Canaã, eles precisaram do uso da força, eles precisaram de guerra. E quando Jesus afirma, o reino dos céus é tomado à força, o que ele está falando? Ele está falando sobre um lugar de plenitude em Deus. Ele está falando sobre a possibilidade de experimentar o melhor de Deus. Quantos estão entendendo? Algo que somente pode ser alcançado travando batalhas, guerreando. A salvação, não há um esforço nosso. O esforço foi todo de Jesus. Porém, uma vida plena, eu preciso lutar. Sabe, eu posso ser salvo e não estar vivendo o melhor de Deus porque eu preferi não lutar. Canaã fala sobre um lugar de plenitude que Deus tem para cada um de nós. Queridos, o Pai não nos tirou do império das trevas para que ficássemos vagando pelo deserto. Ele tem para mim e para você um lugar de bênçãos, um lugar de plenitude, amém? João 10:10, ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Efésios 1:3 fala que bênçãos foram provisionadas para nós. O próprio Nelson falou sobre isso aqui, Deus tem bênçãos para nós. Queridos, mas o fato de sairmos do Egito não nos coloca automaticamente em Canaã. Tem um ruído aqui, no sub? Em Apocalipse, o Senhor confronta a igreja. Por que ele confronta a igreja? Justamente porque aquela igreja daquela época não estava vivendo tudo que poderia viver. Vamos ler lá em Apocalipse 3:17, quando ele fala à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:17 fala assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como se ele dissesse, olha, vocês estão se achando, mas no meu conceito, vocês não estão bem não. E o versículo 18, ele emenda aqui, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Vocês não estão se enxergando, Jesus está dizendo. Vocês não estão vendo a condição de vocês e acham que são alguma coisa. Vocês precisam de colírio para mudar a visão de vocês. No versículo 19 ele fala: eu repreendo,
e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Se puder diminuir o retorno aqui para mim, porque está bastante ruído aqui. Cadê o Rafa? Obrigado, Netson. Diminuir, não precisa tirar não. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês pensam que são ricos, mas não são. Jesus está falando, mas eu posso mudar a condição de vocês. Eu tenho mais para vocês. Em Apocalipse 3:20 é incrível. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos, nós usamos esse texto muitas vezes para evangelizar. Porém, Jesus não estava falando para ímpios, para não crentes. Ele estava falando para a igreja. Vocês me deixaram do lado de fora. Vocês se embriagaram das suas programações e não perceberam que estão perdendo o melhor, a minha presença. Eu quero cear com vocês. Eu quero estar com vocês, mas eu estou esperando vocês abrirem a porta. Uma igreja que não estava vivendo a plenitude que Deus tinha. E Jesus está chamando a atenção. Queridos, muitos pensam que ao entregar a vida para Jesus, tudo vai acontecer de forma automática, mas não é assim. E mais uma vez, quando Jesus diz que o reino é tomado à força, Ele não está falando salvação, mas de uma vida abundante, de uma vida plena. E se nós queremos viver a completude daquilo que Deus tem, é necessário me esforçar, é necessário lutar por isso. Porque Deus está lutando pelo nosso melhor. E Ele deseja nos levar a este lugar. Mas há uma resposta que nós precisamos dar. Uma nova atitude que devemos adotar. A terra foi provisionada. Mas para entrar, precisava enfrentar os gigantes. Sim ou não? Em nossa vida espiritual não é diferente. E não se trata de apenas entrar no reino, mas possuir a plenitude do reino. De maneira que, da promessa à posse, há um caminho a ser vencido, há um caminho a ser trilhado. E quando o povo sai do Egito, Deus passa a reavivar as promessas desde Abraão. Vamos ler Êxodo 34:11. Êxodo 34:11. O povo tinha saído do Egito e Deus começa a instruir os próximos passos aqui. Ele fala: observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Todo tipo de eus. Eu vou à frente de vocês. Eu vou favorecer vocês, mas não significa que vocês não vão precisar lutar. Queridos, Josué foi um instrumento de Deus para conduzir o povo à terra que mana leite e mel. O livro de Josué é visto como um livro de conquistas. Reis foram abatidos, subjugados, conquistados. Muitas foram as vitórias. Josué é um exemplo de força e de coragem.
Porque Josué entendeu uma coisa: as nossas atitudes determinam o nosso destino. Atitudes determinam destino. O livro de Hebreus, ele fala sobre o povo que não entrou na terra. Você sabe que uma geração inteira, antes de Josué, uma geração ficou pelo deserto. Hebreus 4:2. Vamos ler sobre isso. Fala assim a palavra do Senhor. Hebreus 4:2, vamos ler na NVI. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Isso é muito forte. Tem uma outra versão que diz que a palavra que eles ouviram não foi misturada com fé. Ou seja, eles não entraram na terra por falta de fé, por incredulidade. Queridos, viver o Evangelho não significa ficar sentado, esperando, não lutando, se conformando. Paulo escreve a Timóteo e instrui de forma categórica: combata o bom combate da fé. Quantos estão entendendo? E voltando aqui a Josué, quando Josué já estava idoso, Deus fala com ele: Josué, ainda tem muita terra para conquistar. Acomoda não, Josué. Se fosse eu e você, né? Qual conselho daríamos para Josué? Josué, vai descansar, você já lutou muito. Josué, você já conquistou muito, mas Deus não é assim. Ele deseja que possamos viver a sua plenitude de tudo que Ele preparou para mim e para você. Amém, queridos? Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Ele disse: este é o meu projeto para vocês. Eu estarei à frente de vocês, mas vocês vão precisar marchar. Amém? Queridos, Deus nunca vai aplaudir acomodação. Nós vemos Deus sempre provocando Josué para mais. E aplicando esta mensagem para nós, queridos, que sejamos encorajados hoje, em nome de Jesus. Josué foi um grande conquistador. Josué foi esticado por Deus. Foram muitas vitórias. Mas a Bíblia diz que quando Josué morreu, ainda havia povos a serem vencidos. Havia ainda terra a ser conquistada. E por séculos isso não aconteceu. Até aparecer no cenário um pastor de ovelhas, que veio a ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Já nós vamos entender a conexão. Mas você já pensou por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Pela perfeição que não foi. Você conhece a história? Davi, ele cometeu adultério, homicídio e tudo mais. Davi não era perfeito, mas Davi possuía um coração quebrantado. E sabe o que mais Davi possuía? Davi possuía inconformismo. Ele não aceitava viver aquém de tudo aquilo que Deus tem. E nos dias de Davi, a Bíblia diz que a terra foi finalmente conquistada em sua plenitude. Não sei se você sabia disso. Quando Salomão se levanta para governar, a Bíblia diz que não havia mais guerra. Havia paz na terra, ou seja, todos os inimigos haviam sido sujeitados por Davi. Davi,
Você conhece a história, foi ungido rei, mas demorou a assumir o trono. E quando Davi foi finalmente coroado diante de todo Israel, ele tem basicamente duas atitudes. Primeira, a decisão de recuperar e trazer a Arca da Aliança. Segunda atitude de Davi, conquistar a fortaleza de um daqueles Zeus lá. Conquistar a fortaleza dos Jebuseus. O que isso significa, né? Jebuseus era uma batalha que estava pendente dos dias de Josué. Josué 15:63, não precisa abrir, depois você pode conferir isso na sua Bíblia. Afirma que os Jebuseus não puderam ser expulsos de Jerusalém. Davi foi lá e liquidou a fatura. E até hoje, a fortaleza dos Jebuseus é conhecida como a fortaleza de Davi. A Arca da Aliança foi guardada lá até a construção do templo. E Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E um dos motivos, através de um coração incendiado para viver a plenitude de Deus. Amém, queridos? Ele dizia: o Senhor adestra as minhas mãos para a batalha, com Ele eu salto muralhas. Davi sabia que Deus não iria fazer sozinho, senão Ele já teria feito 400 anos atrás. Queridos, nós precisamos ter esse coração, esse espírito de inconformismo, não aceitar viver com menos do que o que Deus tem para nós. Mas entre a promessa e a posse, existe um lugar que eu e você precisamos travar batalhas. Amém? Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós entramos em guerra. Eu não sei se você sabia disso. Nós estamos em guerra. Amém? E que tipo de guerra? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Porém, nós precisamos entender que nós não iremos conquistar a plenitude de Deus com uma vida automática, com uma vida religiosa. Nós não vamos conquistar a plenitude de Deus com a lei do mínimo esforço. Partindo já, caminhando aqui para o final, mudança de estação requer mudança de comportamento. Jesus estava falando: olha, um novo tempo está chegando. Porém, entenda uma coisa: o reino dos céus é tomado à força. Queridos, Deus tem muito mais para nós. Não apenas experiência com Deus, mas de uma vida de intimidade com Ele, onde nós crescemos em profundidade, em santidade. Como João Batista bem falava, convém que ele cresça e eu diminua. Queridos, eu olho para essa igreja e eu vejo pessoas desejando o melhor de Deus. E a minha oração é que cada um de nós possamos encontrar esse lugar de plenitude, de abundância, daquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Eu quero falar sobre 3 elementos importantes na batalha. O primeiro deles é a oração. Nós não chegaremos a um lugar de abundância sem oração. Tiago 4 está escrito: nada tem porque não pedem. E aí ele continua: pedem e não recebem porque pedem mal. O que significaria pedir bem? Tiago está falando: olha, pedem e não recebem porque pedem mal. Pedir bem, queridos, pedir de forma correta, é através de um coração sincero, quebrantado e humilde, uma motivação correta. O Senhor não resiste.
Tiago fala, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem para gastar com seus prazeres. Queridos, individualmente e como igreja, há um lugar de plenitude, um lugar de abundância para nós. Amém? Mas entre a promessa e a posse, precisamos entender a nossa responsabilidade de combater o bom combate. Precisamos lembrar que o reino é tomado por esforço, os violentos se apoderam dele. Querido, se você quiser se acomodar, fique muito tranquilo. Mas, se você está recebendo essa palavra e anseia por viver a plenitude de Deus, não esqueça que uma nova estação requer um novo comportamento. Há uma escolha, uma decisão a ser tomada. Assumir que estamos em guerra e assumir a nossa posição e lutar. Diferente do povo de Israel, não estamos numa batalha natural. As nossas lutas são espirituais. O fato é que todos os dias o inimigo se levanta para tentar impedir o projeto de Deus para nós. Porém, queridos, Deus tem vitória para cada batalha que temos enfrentado ou iremos enfrentar. O general, ele vai à frente, mas não irá sozinho. Nós estamos em guerra todos os dias. O inimigo não brinca em serviço. E não adianta se deitar e fingir de morto, né? Tem um filme que eu assisti que eu tá ali no meio de uma batalha ali, de uma luta ali, alguma coisa assim, é tiro para todo lado, aí uma pessoa se deita no chão, passa ketchup aqui no pescoço e fica lá deitado. Não adianta se deitar e fingir de morto. Eu preciso saber me defender. E eu faço isso com uma fé firme. Eu faço isso com oração. E nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar em nome de Jesus. Efésios 6:18. Orem em todo tempo no Espírito com todo tipo de oração e súplica. Vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. É impossível viver uma vida plena sem uma vida de oração, que vai além de agradecer a refeição, daquela oração de 1 minuto antes de dormir, não que não seja importante. Porém, queridos, a nossa vida de oração, ela precisa mudar de fase também. Com toda a oração e súplica. Outra versão fala colocar diante de Deus todos os tipos de oração, colocar todas as nossas necessidades, orando em todo o tempo, orando no Espírito, com petição e súplica, orando uns pelos outros. Isso é tão necessário. Então, o primeiro elemento, a oração. O segundo elemento, palavra de Deus. É impossível travar batalha sem a palavra de Deus. Você se lembra que com a palavra Jesus resistiu às tentações do diabo no deserto. Então eu preciso conhecer a palavra para me defender. Está escrito. Está escrito. Se alguém está alicerçado na palavra, sabe quem Deus é, sabe quem Ele é em Deus, e poderá pisar na cabeça do inimigo em nome de Jesus. Amém? Nós falamos sobre isso na célula quarta-feira. Teve aqui o quebra-gelo e foi perguntado alguma coisa que te desanima, alguma coisa nesse sentido, foi o quebra-gelo. E a conclusão foi que tudo nós teremos resposta na palavra. Seja qual for a sua luta, declara a palavra. Diante do confronto, declara a palavra de Deus. Amém? E o próximo elemento que eu quero compartilhar com vocês, oração, palavra e jejum.
jejum. Tem um nível espiritual que só quem jejua e ora vai entrar nele. Tem pessoas pregando que nós estamos no tempo da graça, não precisa mais hoje orar nem jejuar. Queridos, Jesus orava e jejuava. Quanto mais nós. Amém? Oração, palavra de Deus e jejum. Jesus afirmou que algumas situações só podem ser vencidas com jejum e oração. O jejum é uma arma poderosa. Se você está enfrentando algum desafio assim muito grande, experimenta o jejum. Amém, queridos? O inimigo, ele vai fazer de tudo para frustrar os planos que o Senhor tem para nós. O que nós devemos fazer? O inimigo, ele não tem novidade nenhuma. Ele sempre vai ter a mesma estratégia. Sabendo disso, nós vamos antecipar a jogada dele. Com oração, com palavra de Deus, com jejum. Amém, queridos? Um coração quebrantado, um coração dependente e humilde. E eu quero, nesses dias que nós temos falado aqui sobre a multiplicação do culto, queridos, é um tempo novo para a igreja, uma mudança de estação na igreja. E eu quero te convidar nesta semana de você experimentar fazer um jejum. Você pode colocar alguma área que você precisa colocar diante de Deus, uma causa que você tem, e faça um jejum. E neste jejum apresenta também a igreja. Apresenta a multiplicação do culto. A partir de domingo que vem nós teremos 2 cultos, como já foi anunciado aqui. E nós vamos para cima do diabo, cancelando todo impedimento. Toda palavra contrária nós cancelamos em nome de Jesus. Nós vamos declarar a palavra de Deus, orar e profetizar um novo tempo que Deus tem para nós, sobre essa igreja, sobre essa cidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu teria mais coisas para falar, mas eu vou continuar na semana que vem, no domingo que vem. Eu quero entrar numa outra parte da mensagem, que vou falar sobre a armadura de Deus.